Vamos ao chamado cliente cidadão. Lembrando, não é que cliente cidadão é o cidadão que tem o direito a exigir serviços públicos de qualidade, não é? Este é o conceito de cliente cidadão, tá certo? Muito bem. Então, em cima disso, nós vamos evoluir aqui ao longo desse vídeo, né? Lembrando aqui que esse conceito, não é, ele está ancorado no princípio da eficiência, né, que veio com o artigo, na verdade, a emenda 19 de 1998, né, incorporada no artigo 37. Nós vimos aí que vai envolver, não é, a melhoria dos serviços públicos, a avaliação, o recebimento de reclamações, não é, tá certo? A avaliação periódica, essa avaliação é uma avaliação da qualidade do serviço. O serviço está sendo prestado de forma tempestiva, no prazo correto, não é, com atualidade técnica, muito bem, atendendo à legislação, né? Assim por diante. O acesso de usuários a registros, nós vimos a transparência, tá certo? E muito bem, né? E logicamente o cidadão tem instrumentos de controle, como por exemplo, a disciplina da representação contra o exercício negligente ou abusivo de cargo, emprego ou função na administração pública, né? Aí é o mecanismo. Agora vamos ao que interessa, né? Vamos às questões. Primeira, tudo CESP-NB, né? Nesse vídeo aqui, só CESP-NB. Em outros momentos, FCC, FGV, eu vou misturando as questões. Certo ou errado, né? A visão do cidadão, como cliente para os serviços públicos ofertados pelo Estado, é típica da administração pública gerencial. Perfeito. É o cidadão como cliente. Não é apenas cliente, é um cidadão como cliente. Cliente cidadão, cidadão usuário, tá certo? Então tá corretíssimo, muito bem. Próxima. Né? Tendo em vista as convergências e divergências entre a gestão pública e a gestão privada, julgue o que se segue. Primeira coisa, eu vou explicar para você o que é que são convergências e divergências. Quando o examinador menciona essas duas expressões, quando ele menciona convergências, ele está dizendo o seguinte: o que é que há de comum entre a administração pública e a administração privada? Por exemplo, tanto a administração pública como privada utilizam ferramentas como planejamento, isso é uma convergência. A administração pública, assim como a administração privada, utiliza o planejamento, utiliza a avaliação de desempenho, utiliza cursos de aprimoramento, são convergências, né? Tanto a administração pública como a privada hoje estão calcadas na transparência, não é? Tá certo? Aliás, né, conceitos como governança vieram do setor privado, passaram por adaptações para o setor público. Agora, o que é que elas têm de divergência? Divergência é o que elas têm de diferente. Ora, a administração privada, por exemplo, está focada no lucro, né? A administração pública está focada no interesse público. A administração privada busca atender às necessidades de mercado dos seus clientes. A administração pública busca atender, não é, produzindo serviços de boa qualidade a um baixo custo para os seus cidadãos. Então, quando o examinador falar convergência e divergência, em qualquer banca, porque todas perguntam sobre isso, não é? É sobre essas comparações que existem entre a administração pública e privada. Deixa eu sair aqui sorrateiramente. Agora vamos à questão. Na gestão pública, o foco das ações é o cliente, indivíduo que manifesta seus interesses no mercado. Na gestão privada, é o cidadão membro da sociedade, que possui direitos e deveres. Aqui o examinador misturou, né? Misturou, ele inverteu, na verdade, né? Deveria ser assim. Na gestão privada, deveria ter a privada aqui e não pública. O foco das ações é o cliente, indivíduo que manifesta seus interesses de mercado. E na gestão, aqui deveria ter pública, é o cidadão membro da sociedade que possui direitos e deveres. Então, o examinador aqui tentou confundir o candidato, que está errado, né? Muito bem. Próxima questão. O estabelecimento de canais de comunicação direta com os usuários, a agilidade nas respostas dos prestadores de serviços públicos e a adoção de sistemas informacionais flexíveis e transparentes são práticas representativas da visão do cidadão como cliente da administração pública. Perfeito, né? No Brasil, a partir daí, nós vemos, não é, uma proliferação de empresas, né, que atuam com telemarketing, mas na verdade essas empresas prestam serviços de auditoria não, perdão, ouvidoria, né, tá certo? Elas não são ouvidoria é pública, elas fazem intermediação, coletam informações, reclamações e tudo mais, né, para que seja processada pela ouvidoria, né? Então, muito bem.
É uma visão do cidadão como cliente da administração pública. Olha lá. O estabelecimento de canais de comunicação direta com os usuários, aliás, acabamos de ver isso aqui, né? Ancorada na Constituição Federal. É, olha só, né? Ao parágrafo 3º do artigo 37. As reclamações relativas à prestação de serviços públicos em geral, né? Asseguradas a manutenção do serviço e atendimento do usuário. Outra coisa importante também, vou lembrar aqui, né, que o cidadão, olha, a lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública direta e indireta, né? Onde está isso? O artigo 37, parágrafo 3º da Magna Carta. Então, muito bem, está lá na Constituição. Então, o estabelecimento de canais de comunicação direta com os usuários, a agilidade nas respostas dos prestadores de serviços públicos e a adoção de sistemas informacionais flexíveis e transparentes são práticas representativas da visão do cidadão como cliente na administração pública. Está absolutamente correto. Perfeito, né? Próxima. Muito bem. Jogo e o item que se segue. Olha, repara, questões bem novas, 2018, né? Eu tinha falado lá atrás, ô professor, né? Que questões mais antigas. Aqui são bem novinhas. Julgue o item que se segue relativos a práticas de gestão pública adotadas no Brasil. Excelência nos serviços públicos, olha, isso é qualidade total. É uma premissa associada à gestão da qualidade, perfeito, que admite o nível mínimo de qualidade aceito pelo cliente. Errado. Não é o nível mínimo, é o nível que atende às necessidades implícitas e explícitas. Então, esse nível mínimo está errado. Não é? A questão ficou errada por conta disso. Muito bem. Próxima. Não é? A respeito da reforma do Estado, né? Opa, deixa eu sair aqui, senão você não vai chegar à questão. A respeito da reforma do Estado e da excelência da gestão dos serviços públicos, olha o vocabulário da qualidade total, né? E das diferenças entre a gestão pública e a gestão privada, julguei o seguinte item: a participação social da população beneficiária na formulação do acompanhamento, na avaliação e no controle dos serviços sociais diretos prestados pelo Estado constitui prática de excelência da gestão dos serviços públicos. Perfeito, correto, né? Tá certo? E a participação social, inclusive na elaboração do planejamento. Exemplo disso é o chamado orçamento participativo, né? Aquele orçamento que convoca os cidadãos para apresentarem propostas, discutirem projetos e tudo mais, né? Muito bem. Então está aí. A próxima. No gerenciamento de serviços públicos, deve-se observar, entre outros elementos de governança, a supervisão, a qual permite garantir que as ações beneficiem a sociedade, e o controle, o qual visa garantir o atingimento de objetivos estabelecidos, né? Muito bem, né? Entendo eu que, no geral, parece tudo ok. Governança, supervisão, está avaliando, garantindo que as ações beneficiem a sociedade perfeitamente, e o controle no qual visa garantir o atingimento de objetivos estabelecidos, né? A questão está adequada, está correta, né? Eu preocupado aqui se tinha uma armadilhazinha, né? Às vezes ali uma palavrinha invertida, mas não tinha não. Próxima, né? Excelência é a medida do desempenho associada à qualidade de um serviço. E, no âmbito do serviço público, se refere ao nível máximo de desempenho que se possa alcançar. Perfeitamente, né? O nível máximo é aquele que vai satisfazer as necessidades do chamado cliente cidadão, né? Mais uma questão CESP-LB. A respeito do uso de ferramentas gerenciais na gestão pública, julgue o item que se segue. Ao gerenciar o desempenho de uma organização pública, é correto mensurar a satisfação do cidadão como indicador de desempenho para os serviços públicos prestados. Perfeitamente, quando você pergunta, né, de 0 a 5, que nota que ele dá para o atendimento, para o serviço, ou se o serviço é ruim, bom, regular, bom ou ótimo, né? São métodos utilizados para avaliar o grau de satisfação do cliente e, logicamente, a qualidade da prestação dos serviços. Está absolutamente correto. Próxima, responsabilidade social, né? A famosa responsabilidade social dos gestores. Geração de valor, outra expressão da qualidade total, que veio do setor privado para o setor público. Aparece muito em prova, geração de valor, a administração pública, né, baseada na qualidade, quer criar valor para o cliente cidadão, né? Então, responsabilidade social,
Geração de valor e cultura da inovação, olha, inovação, melhoria contínua, Kaizen, são fundamentos da gestão pública cuja meta é a excelência dos serviços públicos, com foco no cidadão e na sociedade. Perfeito, correto, impecável. Essa é aquela para você guardar, né? Então, essas questões que estão corretas, você vai estudá-las, porque elas são um excelente resumo para você, tá certo? Não é? Eu volto agora, vou dar uma paradinha e volto já.